Laila Tov, queridos amigos de Sião. Laila Tov vê Gmar Hatma Tová. Ou seja, uma boa noite e que os vossos nomes sejam selados e inscritos no livro da vida. Esta é a saudação que os nossos amigos judeus usam para esse período de Yom Kippur, né? E nessa época do ano é essa saudação que é usada. Agora, por que estou usando essa saudação? Porque segunda-feira, dia 24, será Yom Kippur. Então, já no final de domingo, no finalzinho da tarde, já vai começar o Yom Kippur, o dia do perdão, que é um dos dias mais significativos, mais importantes no calendário judaico. E esse dia, finalzinho da tarde de domingo até o finalzinho da tarde de segunda-feira, é o dia de Yom Kippur. Então, Gmar Hatma Tová Lekulam, né? Para todos. E como sempre, nós vamos começar o nosso encontro dos amigos de Sião da noite de hoje, né? Da noite de hoje, fazendo uma tefilá, orando ao Eterno, pedindo que Ele abençoe o tempo que nós vamos passar aqui e pedindo que tenhamos um aprendizado bom na noite de hoje, tá bem? Vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho Cristo Jesus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Senhor Deus, que o Teu nome seja louvado sobre toda a terra. E fazemos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, que é o nosso Salvador e que é o Messias de Israel. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar nas Tuas mãos o encontro de hoje, cada reflexão que nós vamos fazer, cada lição que será aqui tirada. E te pedimos, Pai, que na Tua infinita misericórdia nós possamos aproveitar esses ensinamentos, Senhor, não só para nos aproximarmos mais da cultura judaica, mas também, Pai, para que possamos tirar lições e com essas lições não só abençoarmos o povo judeu, como também, Pai, mostrarmos para o povo judeu que Yeshua é Hamashiach, que Jesus é o Messias, que haja uma compreensão maior dessa verdade, Pai, no meio do Teu povo. Usa, Senhor Deus, cada pessoa que está acompanhando este encontro. Usa, abre a boca, coloca, Senhor Deus, palavras sábias nos nossos lábios para que nós possamos, de alguma forma, alcançar o povo judeu com a verdade do Evangelho. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, para a honra e glória do nome dele, de Yeshua, e também, Senhor Deus, para a salvação do teu povo. E é no nome dele, Beshem Yeshua, que nós fazemos essa oração. Beshem Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Da mesma forma que aconteceu no nosso encontro passado, eu vou procurar conversar com vocês na noite de hoje através dos chats, tanto do YouTube quanto do Facebook. Por isso, então, não só eu vou estar atento lá a quem está acompanhando, mas também fazendo essa interação, respondendo a perguntas, ou então ouvindo os comentários de vocês, porque de repente, e volta e meia, tem alguém que tem uma palavra interessante a respeito dos temas que nós temos tratado. Agora, como é da nossa tradição, da estrutura dos encontros dos amigos de Sião, nós vamos dar uma olhada agora nas notícias de Sião. E nós vamos ver esta notícia aqui, que foi pincelada do site NDS Post, o antigo Notícias de Sião, que agora é NDS, de Notícias de Sião, ndspost.com. E a notícia que eu trouxe para vocês aqui e que está lá no site é esta, que a Arábia Saudita e Israel estão próximos de um acordo histórico. E diz a notícia o seguinte:
O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse numa entrevista para a Fox News que o seu país e Israel estão cada vez mais perto de normalizar as relações entre si. Na entrevista concedida à rede americana nesta quarta-feira, dia 20, Mohammed sublinhou que o tratamento dado aos árabes israelenses continua a ser uma questão muito importante a resolver. A Arábia Saudita discute nesse momento um acordo com os Estados Unidos para normalizar as relações com Israel em troca de um pacto de defesa norte-americano e de ajuda no desenvolvimento do programa nuclear saudita. Os sauditas afirmaram que qualquer acordo exigirá grandes progressos no sentido da criação de um Estado árabe no coração da Terra Santa. Para nós, disse o Mohammed bin Salman, para nós essa questão é muito importante. Esperamos que se chegue a um ponto que facilite a vida dos palestinos, aqui entre aspas, porque é uma citação dele, né? E que Israel se torne um ator no Oriente Médio, afirmou Mohammed bin Salman. A entrevista foi divulgada pouco depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter se encontrado com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Nova York, numa reunião realizada paralelamente à Assembleia Geral das Nações Unidas. O gabinete de Netanyahu afirmou que a reunião tratou, sobretudo, de formas de estabelecer um acordo de paz histórico entre Israel e a Arábia Saudita, o que podia fazer avançar significativamente o fim do conflito árabe-israelense e facilitar a criação de um corredor econômico para ligar a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. Muito bem, esta é a notícia de Sião e ela está aqui no ndspost.com para você ler e para você compartilhar com seus amigos. Agora, deixe-me fazer uma observação aqui. No final das nossas reportagens, você verá algumas siglas ou mesmo alguns nomes. No caso da notícia de hoje, está no finalzinho da matéria, está escrito NDS Post /Fox News /TSF /Washington Institute. Estas siglas, ou no caso de hoje, né, tem um nome aí, Fox News, Instituto Washington, essas siglas ou estes nomes, e TSF aí, viu, é uma rádio aqui de Portugal, telefonia sem fios, que é o nome que se dava a rádios no passado, né? Então, quando você vê no final das minhas reportagens, no final das minhas matérias, estas siglas ou estes nomes, significa que são as fontes que eu consultei para construir esta reportagem, tá certo? Então, agora, quando a reportagem é apenas de minha autoria, então aí está simplesmente só NDS Post, certo? Nesse caso específico desta matéria, nós temos aí quatro fontes. Além do meu conhecimento, daquilo que eu encontrei, do meu conhecimento que eu tenho mesmo, tem ainda as fontes da Fox, da TSF e do Washington Institute. Tá bem? Quanto a esta notícia, eu não sei como que vocês receberam essa notícia, mas eu, quando soube do resultado da reunião do Netanyahu com o Biden, quando eu vi este comunicado, né, logo me veio à mente Isaías 19, 23,
Isaías 19, 23 diz que naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. E os assírios virão do Egito e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios servirão com os assírios. É uma profecia que fala de como será o futuro das relações entre os países árabes e mostra aí que Israel vai construir uma estrutura logística que vai permitir o trânsito entre esses povos, vai permitir uma união entre esses povos. E quando nós ouvimos notícias como esta, nós percebemos que as profecias estão cada vez mais se concretizando, cada vez mais próximas de se concretizar, ok? Por isso, meus caros amigos de Sião, vamos aproveitar essa notícia e vamos orar pela paz em Jerusalém, vamos orar pela paz em Israel e vamos orar, evidentemente, pela paz entre os povos semíticos, sejam eles judeus ou árabes. Vamos orar por isso então, amados. Senhor Deus, Pai amado, é bom receber notícias boas assim, mostrando que Israel está cada vez sendo mais tolerados pelos seus adversários, pelos seus inimigos. Nós sabemos, Pai, que isto é uma forma de poupar o seu povo, de poupar a sua nação, poupar vidas, poupar recursos, mas ao mesmo tempo também, Senhor, é uma forma de nos apontar que os dias estão se completando, que o tempo do fim está a se aproximar. Por isso, Senhor Deus, que nós recebamos essa notícia, não só com alegria por saber que Israel está a dar passos rumo a um relacionamento melhor com seus vizinhos, como também, Pai, a ter essa alegria no coração de que Yeshua está próximo de voltar, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que mais judeus venham reconhecer que Yeshua é Hamashiach, para que quando aquele dia chegar, Pai, eles possam também ser arrebatados com a Tua igreja e não fiquem aqui para passar pelas dificuldades que muitos deles passarão. Em nome de Jesus, eu quero colocar nas Tuas mãos como agradecimento isso e quero Te pedir, Senhor, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz entre o Teu povo, Senhor, em nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Ok, amados, quero lembrar que estarei lá no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, respondendo. Por isso, vão escrevendo aí. Outra coisa também é importante para a valorização do canal. Eu sei que é meio... Volta e meia, a gente volta e meia não, sempre estamos ouvindo, né? Clique no sininho, dê o seu like. Isso é importante para a valorização do nosso canal. Se você está aí, dê um like, dê um cliquezinho lá e valorize o nosso canal, certo? Muito bem, e agora então vamos para a palestra desta noite. Uma palestra que eu intitulei como Histórias para um Yom Kippur. Histórias para um Yom Kippur. E por que eu dei este título? Eu dei esse título por uma razão muito simples. É que uma das tradições de Yom Kippur, uma das tradições desse dia importante para os judeus é justamente esta, é a tradição de contar histórias. Eu não consegui ver depois se o pastor... o pastor Thomas, o pastor Alexandre ou alguém aí que está acompanhando a palestra souber explicar como começou essa tradição, por favor, dê uma informação aí, porque eu não consegui descobrir como essa tradição começou, né? Eu tenho apenas algumas ideias de como começou a tradição de contar histórias no Yom Kippur, mas não tenho 100% de razão. Agora, de segurança, aliás, né? Agora, o que eu quero falar aqui um pouco é sobre as histórias que são contadas no Yom Kippur.
São histórias que nem sempre têm um fim agradável, mas todas, absolutamente todas, nos trazem uma boa lição. Por exemplo, uma história que é sugerida por um rabino para ser contada no Yom Kippur é a história daquele jornalista americano Stephen Sotloff, acho que é assim que diz o nome dele, Sotloff, Steve Sotloff. Era um judeu, um jornalista judeu-americano, e ele era especializado em cobrir os acontecimentos no universo muçulmano, islâmico, né? Era um sujeito corajoso, né? Um judeu americano cobrindo reportagens, fazendo reportagens dentro dos países islâmicos, era de fato uma pessoa muito, muito corajosa. Só o fato dele ter essa vocação já mostra que era uma pessoa corajosa, né? Agora, a questão é que este jornalista, enquanto estava fazendo uma cobertura da guerra na Síria, ele foi capturado em agosto de 2013. Ele foi capturado por terroristas do Estado Islâmico. No processo de ser capturado, no processo da prisão, ele foi mantido preso por mais de um ano, ele fez de tudo para esconder o seu judaísmo, a sua origem judaica. E até a sua família, com medo de que os terroristas descobrissem que ele era judeu, excluíram todas as contas que havia nas redes sociais para não dar margem a uma investigação por parte dos jihadistas, né? E as sinagogas que conheciam a família, as sinagogas frequentadas pela família, também evitaram se envolver nas campanhas que foram feitas para a libertação dele, para não dar margem também que soubessem que ele era judeu. Um ano e um mês depois, ou praticamente dentro de um ano aí, no Yom Kippur de 2014, o Steven, ele estava no cativeiro, mas mesmo assim ele conseguiu enganar os terroristas, e durante o Yom Kippur de 2014, ele, mesmo preso, ele fez jejum durante todo o dia e também ele conseguiu orar voltado para Jerusalém. O que ele fez? Ele observava a forma com que os muçulmanos colocavam os tapetezinhos de oração para orar em direção a Meca, e ele estava ali na Síria, então ele fazia ali seus cálculos, sabia a direção onde estava Jerusalém e ele orava voltado para Jerusalém. Um dos prisioneiros que esteve junto com ele, que foi solto posteriormente, não era judeu, foi solto, ele disse que naquele dia foi servida uma refeição mais substanciosa. Diz que naquela refeição havia ovo, nem sempre tinha proteína ali, e naquela refeição tinha ovo. E mesmo assim, o Steve comentou que não estava se sentindo muito bem e não se alimentou, não tomou aquela refeição, né? E continuou a fazer as orações. Alguns dias depois de guardar o seu último Yom Kippur, alguns dias depois, o Steve foi decapitado. Foi decapitado. É uma história triste, mas há pelo menos duas razões pelas quais a história do Steve Sotloff é contada nos dias, nos meios judaicos no dia de Yom Kippur. Primeiro, pelo exemplo de coragem e por ele ter mantido a tradição
de observar o Yom Kippur, mesmo dentro de uma circunstância extremamente perigosa para ele. E a segunda razão pela qual essa história também é contada no dia de Yom Kippur é porque tem a ver com a reação da sua família, que não reivindicou vingança contra os seus algozes, contra os terroristas que haviam assassinado o seu ente querido, né? Eles, obviamente, que estavam sentidos, obviamente que havia dor por dentro, mas a questão da vingança eles deixaram nas mãos de Deus. A família de Steve deixou a vingança nas mãos de Deus. Um belo exemplo, e aliás, um exemplo clássico de postura dos judeus diante dos seus inimigos. A segunda história é uma história que eu acho muito interessante também, é uma história bastante contada nos dias de Yom Kippur. É a história de um judeu russo, um judeu chamado Mendel Futerfas. Eu acho estranho esse sobrenome, Futerfas. Vou ficar com Mendel, né? O Mendel, ele durante anos, ele vivia na antiga União Soviética e durante anos ele desafiou as autoridades soviéticas, não deixando de estudar a Torá. Havia uma proibição de estudar a Torá, da mesma forma que havia uma proibição de estudar a Bíblia em toda a União Soviética, e da mesma forma que os judeus que os cristãos faziam os seus estudos de forma secreta, o Mendel também estudava. Ele não só estudava a Torá, como ele também fazia o Kabbalah Shabbat, ele comemorava as festas judaicas sempre de uma forma muito discreta, né? E, é claro, além de ser um estudante da Torá, ele era também um professor da Torá. Só que um dia ele foi descoberto. Ele foi descoberto e ele foi enviado para a Sibéria, os gulags lá daquela região extremamente fria da Sibéria. E mesmo lá, nos campos ultracongelados da Sibéria, o Mendel continuou a praticar o seu judaísmo. E teve um dia de Yom Kippur, que ele estava lá se lamentando que não tinha um Mahzor, que é o livro de rezas usado no dia de Yom Kippur, e ele pensando, não tem aqui um Mahzor comigo, mas ele foi buscar nas memórias algumas brahot, algumas bênçãos, algumas tefilot que ele lembrava de memória, e evidentemente alguns cânticos de Yom Kippur. E ele ficou ali baixinho, sofejando e cantando. Principalmente ele cantou, esse ele sabia memorizado mesmo, o Vehol Ma'aminim, que é uma das rezas do Yom Kippur, e que significa todos nós acreditamos. E ele ficou ali, Vehol Ma'aminim, ele ficou cantando baixinho aquilo ali. Ou seja, mesmo dentro de todas aquelas adversidades, ele orava acreditando, dizendo que acreditava. Todos nós acreditávamos. Mas de repente ele olhou para a porta assim e ele viu que um dos guardas da prisão estava olhando diretamente para ele. Era um homem rude, era um homem, nas memórias dele ele conta depois, que era um homem que tinha uma grande cicatriz no rosto, e era aquele tipo de homem que, mesmo estando na Sibéria, quando ele olhava para um prisioneiro, o prisioneiro gelava. E aquele homem estava olhando diretamente para ele. E mais do que olhar diretamente, ele foi até ele. Foi até ele e ele disse baixinho,
E disfarçando, sabe? Ele pegou e falou assim, olha, eu percebi, você está orando. E eu também percebi que você não comeu nada até agora. Pois eu vou te contar um segredo. Eu também estou jejuando. Aí ele pegou e falou bem assim, olha, eu não conheço nada das tradições judaicas. A única coisa que eu lembro da tradição judaica é uma oração que a minha avó me ensinou quando eu era criança. Modé Ani. Ele pegou e falou assim, é a única coisa. E eu tenho repetido essa oração durante todo o dia de hoje. Aí ele deu uma piscadinha assim para o Mendel e ele disse, saiba que você não é o único que está a celebrar Yom Kippur aqui. Aquele judeu, Mendel Futerfas, ele passou 14 anos como prisioneiro na Sibéria. E quando ele conseguiu escapar da Sibéria, ele migrou para Israel, onde ele dedicou o resto da vida dele a ensinar a Torá. E, infelizmente, ele não soube mais nada a respeito daquele guarda russo. E esta é uma história que também os judeus gostam de contar no Yom Kippur como um exemplo de fé a ser seguido, como uma lição de Yom Kippur. 2 lições. E a terceira lição que eu quero contar, ela aconteceu comigo. É uma lição pessoal minha, né, que eu quero partilhar com vocês aqui e provavelmente uma das primeiras vezes que eu num vídeo compartilho esta lição. Já tive a oportunidade de compartilhar em outras palestras, mas num vídeo eu acho que é a primeira vez. Quando o pastor Alexandre me pediu para trazer estas 2 palestras sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur, eu me lembrei que uma das viagens que eu fiz para Israel foi justamente neste período. E foi a minha primeira viagem. A minha primeira viagem para Israel se deu neste período. E esta viagem, ela se tornou marcante logo no embarque. Logo no embarque, aí em Guarulhos, né? No embarque aí em Guarulhos. E sabe por quê que se tornou marcante para mim? Porque no dia do embarque, quando eu estava prestes a entrar ali na ala internacional, onde eu ia fazer o check-in ali, o grupo de irmãos que estava comigo, eles fizeram ali uma oração em línguas para mim. Fizeram uma oração em línguas. Não saia, não saia da transmissão não, né? Aguenta aí um pouquinho que eu vou explicar. Deixe-me explicar isso, né? Na hora do embarque, entre esses irmãos que estavam comigo, estava o pastor Thomas Gilmer, o pastor Alexandre Dutra, estava a Satimita da APEC, aquela missionária da APEC, que alguns devem conhecer, a Satimita, irmã da Elza Mita, ela estava, e tinha um irmão amigo nosso, um grande amigo meu, o Natan Cerqueira, lá de Fortaleza, né? E antes de eu entrar para a ala internacional, antes de eu embarcar, o pastor Thomas propôs que cada um desses irmãos orassem numa língua diferente. Orasse pela viagem numa língua diferente. Então, o pastor Thomas orou em inglês, o pastor Alexandre Dutra orou em hebraico, fez um tefilá em hebraico ali. A Elza Mita, que fala várias línguas, né? Entre elas fala coreano e fala japonês, ela orou em japonês. E o Natan, que também fala várias línguas, né? Ele poderia ter orado em francês, ele poderia ter orado em outra língua, mas ele orou em
português. E foi assim, abençoado por orações em 4 línguas, que eu embarquei para Tel Aviv. Eu desembarquei em Tel Aviv em pleno feriado de Rosh Hashanah. E eu fui, então, temporariamente para um hotel em Jerusalém. Eu fui até para um hotel no lado árabe de Jerusalém, né? Depois eu fui para outro hotel que estava reservado para mim em Tel Aviv. E depois eu aluguei um pequeno apartamento próximo da estação rodoviária de Tel Aviv. Eu aluguei um apartamento interessante. E esse apartamento pertencia a uma soldado das Forças de Defesa de Israel. Ela trabalhava em Ramla e era filha de uma amiga minha, judia, da cidade de Beit Shemesh, e ela então foi com a mãe para Beit Shemesh e alugou o apartamento dela em Tel Aviv para mim. E ficou na casa da mãe enquanto eu fiquei ali em Israel, né? Como eu disse, cheguei em Rosh Hashanah, mas logo depois veio Yom Kippur. E quando Yom Kippur chegou, eu ainda estava no hotel ali perto da Marinha, em Tel Aviv, e eu acordei cedo naquele dia, eu tomei aquele maravilhoso café da manhã israelense, né? Eu tomei aquele café e eu saí caminhando. Logo depois que saí do hotel, já cheguei no Boulevard David Ben Gurion, caminhei pelo Boulevard, passei em frente à casa onde morava o David Ben Gurion e cheguei até a Praça Yitzhak Rabin, a praça onde no dia 4 de novembro de 1995, o Yitzhak Rabin, ex-primeiro-ministro de Israel, foi assassinado. E como eu tinha como propósito, nessa primeira viagem, visitar o maior número possível de locais que tivessem alguma ligação com a história de Israel, não só a história bíblica, mas também o sionismo israelense e a história contemporânea israelense, fazia parte dos meus projetos visitar a praça onde o Rabin foi assassinado. Mas o ponto que eu quero chegar é que naquele dia, naquele Yom Kippur, eu andei por horas e horas. Quando eu digo horas e horas, foram o dia todo, da manhã até o cair da tarde. E depois à noite ainda. Eu andei por horas e horas por toda Tel Aviv. Era uma cidade parcialmente deserta. As ruas estavam completamente desertas. As janelas das casas, as portas, claro, as janelas das casas, dos apartamentos estavam fechadas. Parecia uma cidade fantasma. Se eu não tivesse chegado em Tel Aviv alguns dias antes, eu ia pensar que Tel Aviv era aquilo, era uma cidade meio fantasma, né? Como eu cheguei em Rosh Hashanah, eu vi que ali havia vida, né? Mas, então aqui está o ponto que eu quero chegar para fechar essa palestra. Os judeus agem desta forma, ficando trancados em suas casas no dia de Yom Kippur. Eles fazem eles têm essa atitude porque o Yom Kippur é um dia de introspecção para eles. É um dia de introspecção. É um dia em que os judeus procuram a expiação de seus pecados. E eles fazem isso realizando jejum, orando e fazendo reflexões sobre as suas ações passadas. Para um judeu, o Yom Kippur é uma oportunidade de se arrepender, é uma oportunidade de se reconciliar uns com os outros, uma oportunidade de buscar o perdão de Deus. Na visão judaica, quando um judeu
cumpre o Yom Kippur, ele renova o seu relacionamento espiritual, o seu relacionamento moral com Deus. E é por isso que os judeus, no Yom Kippur, fazem deste dia um dia de introspecção, um dia de silêncio, um dia de se fechar em si mesmo e de se fechar nas suas casas, na busca disso, na busca de uma purificação espiritual. E eles fazem isso se recolhendo em suas casas, ninguém sai. É claro que ficar todo dia preso dentro de casa, com as janelas fechadas, sem nada para fazer, e com um detalhe, viu? Os canais de televisão no dia de Yom Kippur praticamente saem todos do ar. A televisão fica fora do ar. E como estão fazendo jejum, também não tem nada para comer. Ou seja, é um dia que demora a passar. E eles aproveitam esse dia fazendo o que então? Contando histórias. Aproveitam contando histórias, como essa que eu estou a contar para vocês da viagem que eu fiz. E essa minha história tem a ver não só com esta ida milagrosa à Terra Santa, exatamente nessa primeira ida, né? Exatamente no período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas tem também, foi marcante também para mim, por uma experiência que eu vivi, nesse período que eu estive lá. Naquela viagem eu levei duas máquinas fotográficas. Uma digital e uma analógica. Sabe por quê? Porque eu levei filme em preto e branco. Eu queria tirar fotos com filme analógica em preto e branco, né? E então eu levei estas duas máquinas e uma das máquinas, a máquina digital, ela apresentou um problema. Eu levei, só uma observação, eu levei duas máquinas, aí pergunto, não levou telemóvel? Sim, eu levei telemóvel, mas naquela altura, vocês têm uma ideia, não sei se dá para ver aí, o telemóvel que eu levei foi esse aqui, esse telemóvel que eu levei, um Nokia que hoje está todo, como é que eu diria, está todo baqueado, né? Mas foi esse o telemóvel que eu levei. E aqui está, sabe quantos megapixels tinha as fotos tiradas por esse telemóvel? Está aqui no cantinho, 2 megapixels. Ou seja, era um telefonezinho muito fraco. Naquela altura não tínhamos essas maravilhas que temos hoje, né? E quando eu cheguei, então, em Tel Aviv, a máquina digital que eu estava, ela apresentou uma avaria. O sistema de abrir e fechar a máquina apresentou uma avaria. Eu comentei da minha desilusão com o recepcionista do hotel e ele pegou e falou assim, olha, na rua Alhembe, que por sinal ela fica próximo da rodoviária, onde depois eu fui me hospedar, ele pegou e falou assim, na rua Alhembe há um senhor que conserta máquinas fotográficas. Eu peguei lá o endereço. Tenho dúvida, viu, se você for um dia a Tel Aviv, na rua Alhembe, ou é o número 25 ou é o número 45. De quem está subindo, fica o lado esquerdo da rua, certo? Então, eu fui até essa oficina, e a oficina, na verdade, era um verdadeiro museu fotográfico, né? Eu amei aquilo. As vitrines eram cheias de máquinas fotográficas de diversas épocas, máquinas antiquíssimas, máquinas um pouco mais modernas, era um verdadeiro museu. E, evidentemente, muitas fotos, né? E aquele senhor me atendeu, era um senhor já com a relativa idade, um senhor idoso já, ele me atendeu e eu, sabe, naquela de puxar conversa, né? Puxar conversa, eu disse que amava, que era brasileiro, evidentemente, que eu amava Israel, que eu defendia Israel, que eu admirava o povo de Israel e que essa admiração havia surgido
no período da vitória espetacular de Israel na guerra do Yom Kippur. E eu queria puxar esse assunto com ele, né? Aquele senhor, ele baixou os olhos e ele comentou, e ele disse assim, sabe? Não me fale dessa guerra. Não me fale dessa guerra. Eu perdi um filho nela. Anos depois, quando eu e minha família nos mudamos para Israel, nós alugamos um apartamento em Hod HaSharon. E a Kehilá que nós frequentávamos, a igreja cristã que nós frequentávamos, a congregação evangélico-messiânica, judaico-messiânica, ela ficava na cidade de Kfar Saba. Hod HaSharon e Kfar Saba são cidades geminadas, estão lado a lado uma da outra. E da nossa casa, do apartamento que nós morávamos até a Kehilá, era mais ou menos 4,5 km, 5 quilômetros. E nós, todos os Shabat, nós íamos até a Kehilá caminhando. 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar, né? Porque não havia transporte público no Shabat. E nesse trajeto, nós passávamos ao lado de 2 cemitérios. Nesse espaço de 4,5 km, passávamos por 2 cemitérios. E várias vezes entrei nesses cemitérios, e até porque um deles não tem muros, não tem parede, o de Kfar Saba no meio de digamos, um jardim assim. Passava por esse cemitério e muitos dos túmulos daqueles cemitérios eram túmulos de jovens judeus que tombaram na guerra do Yom Kippur. Uma guerra que, por sinal, agora, no próximo dia 6 de outubro, ela vai estar completando 50 anos do início dela. 50 anos. Israel passou e continua a passar por guerras. O povo judeu passou e continua a passar por adversidades. Mas o povo de Israel continuou e continuam a ter essa expectativa de que dias melhores virão. E é dentro dessa expectativa que o povo comemorou, continua comemorando e até a volta do Messias continuará a comemorar, a observar o Yom Kippur, a observar o dia do perdão, até aquele dia em que Yeshua voltará e vai reinar a partir da capital indivisível de Israel. Como toda festa judaica, como em todo feriado judaico, os judeus têm uma frase para usar nesse dia, Pesach, Hag Pesach Sameach, em todas as frases. Há pouco, no encontro passado, eu comentei sobre a frase que é usada em Rosh Hashanah, Shana Tová. Em todas as cerimônias, há uma frase que se destaca. E neste caso, para encerrar esse testemunho, essa história minha de Yom Kippur em Jerusalém, em Israel, aliás, para encerrar essa história que eu contei aqui para vocês, eu vou usar a expressão que os judeus lançam mão quando estão no período de Yom Kippur, que é Gimar Hatma Tová. Gimar Hatma Tová, que em hebraico tem o sentido de que você tenha um bom selamento no livro da vida. Ou então, que o seu nome seja selado no livro da vida. E, como nós, cristãos, discípulos de Yeshua, já temos o nosso nome selado no livro da vida, compete a nós sermos exemplos de pedir e de oferecer perdão.
Afinal de contas, o próprio Messias, o próprio Yeshua, em diversas razões, em diversas situações, ele enfatizou a necessidade de nós pedirmos e de nós oferecermos perdão. Dentre tantos exemplos, eu posso pincelar Mateus 6,14, quando ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E Marcos 11, 25, quando Yeshua exorta, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Yeshua falou de perdão, Yeshua viveu o perdão. Por isso, meu querido amigo de Sião, minha querida amiga de Sião, que está a acompanhar esse nosso Kabbalat Shabbat aqui especial, se você tem algo ou alguém a pedir perdão, se você tem algo ou alguém a perdoar, use o Yom Kippur, use o dia do perdão para fazer isso. E ore por aquele amigo judeu que ainda não entendeu o Evangelho de Jesus, para que ele tenha uma compreensão disso e para que ele possa, de fato, ser alvo do Gimar Hatmah Tová. Ok, amados? E com isso, então, nós encerramos esse Kabbalat Shabbat especial e agora eu vou lá para o chat para, porventura, se tiver alguma pergunta, se tiver algum questionamento, conversar com vocês. Tá bem? Muito obrigado pela presença de cada um que acompanhou. Muito obrigado por cada Haverim, cada Haverot que está aí a acompanhar, cada Haverim, Haverot, né? Haverá. Estou misturando tudo aqui hoje, né? Cada Haver, cada Haverá, todos os Haverim, todas as Haverot que estão acompanhando essa transmissão especial. Eu desejo a cada um de vocês Gimar Hatmah Tová, né? Sabendo que os nossos nomes já estão lá escritos. Ok? Laila Tov Lekulam e até uma próxima oportunidade quando Yeshua assim nos permitir. Tá bem? Até mais, Laila Tov.